Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online e in company, recrutamento de profissionais para empresas, mentoria de carreira, eventos e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani, sou engenheira ambiental e doutora em planejamento de sistemas energéticos e uma das sócias fundadoras da Amplum Biogás. Eu quero te convidar a saber mais sobre a Amplum e os nossos cursos. Para isso, acesse www.amplumbiogas.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para dialogarmos com o setor de biogás e biometano. E a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e, claro, saber qual que é a visão deles para o presente e para o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Você também pode se inscrever no nosso canal, ativando o sininho. Ativando o sino, você, ouvinte, será avisado ou avisada pelo YouTube. Mas se você está nos ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o nosso perfil, salvar e até mesmo recomendar para uma pessoa que você acredita que irá gostar desse podcast. O tema de hoje é muito interessante. Nós vamos bater um papo sobre microbiologia e sua relação com biogás e biometano. E para enriquecer esse papo, é uma alegria imensa para nós receber e conversar com a doutora Suelen Paese, professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul. Suelen possui graduação em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de Caxias do Sul e doutorado em Ciências Biológicas, em Bioquímica especificamente, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é professora titular da UFSC, com atuação na graduação e nos programas de mestrado e doutorado em biotecnologia e ciências ambientais. Tem experiência na área de microbiologia, com ênfase à área de biogás e biometano. Atua na pesquisa e ensino dos programas de pós-graduação em biotecnologia e ciências ambientais. É membro do grupo de trabalho da Matriz Produtiva dos Biodigestores do Rio Grande do Sul e representa a UFSC na realização do 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Olá, Suelen! Seja bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação ter a oportunidade de recebê-la para esse bate-papo. Olá, Leidiane, muito obrigada pelo convite. Fico feliz de falar nesse tema, que é um tema que norteia todo o nosso trabalho, as nossas paixões pelos estudos dessa microbiota. Que bom, obrigada por ter aceito o nosso convite. Para a gente começar essa conversa, Suelen, eu queria te pedir para você contar um pouco mais para a nossa audiência sobre você. Quem é a Suelen, além do mundo profissional? Eu, Leidiane, sou uma pessoa que tem a vida profissional bastante presente, né, no meu dia a dia, mas sou mãe de pet, né, também. Gosto muito de jardinagem, gosto muito dos meus alunos, faço muito contato com meus alunos e tenho uma dedicação exclusiva ao laboratório e ao setor acadêmico. Ótimo. Você mora em Caxias do Sul, que é uma cidade da Serra Gaúcha, né, no Rio Grande do Sul, certo? Isso, aqui em Caxias a gente tem espaços muito interessantes assim da área da fermentação de vinhos, da enologia, a gastronomia é maravilhosa aqui, então a gente precisa reservar durante a semana um bom espaço de academia, que a gente come muito aqui, é muito bom, principalmente no inverno, né? Mas o inverno é um pouquinho chuvoso, mas fora isso, são momentos muito especiais que se vive aqui na Serra. Bom, todos os ouvintes estão convidados a conhecer a Serra Gaúcha e conhecer a Universidade de Caxias do Sul. E Suelen, me conta como que você chegou nesse mundo do biogás, né? Com biogás, biometano, energia elétrica. Qual que foi sua trajetória até descobrir o biogás e começar a trabalhar com isso? Leidiane, foi uma alegria, porque eu sou bióloga e dentro desse processo a gente tem uma visão bastante ampla do todo, né, da universalidade. E quando a gente olha para o biogás, a gente enxerga ele como um elemento interagindo no ecossistema, porque é um processo que já acontece na natureza. Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente colocar dentro de uma planta um processo que já existe na natureza. Então, quando a gente coloca alguns resíduos para decompor no jardim, ou até mesmo nas nossas residências ou nos
dos resíduos urbanos, aquele produto, aquelas bactérias que estão decompondo o processo, liberam o biogás. E essa é a minha grande necessidade de conhecer essas bactérias, saber quem são elas, o que elas fazem, porque o processo da digestão anaeróbia, que gera o biogás, é um processo muito complexo. Eu comparo muito com um jogo de futebol, né? A gente tem bactérias que são centroavante, bactérias que são da defesa, uma da ponta direita, outra da ponta esquerda, e ainda, Lidiane, a graça de tudo isso é saber que a torcida também faz parte. Então, é um complexo, uma comunidade de bactérias e arqueias que juntas geram o biogás, o biometano e os ácidos graxos, e ainda libera o digestato, que serve para a produção de biofertilizantes. Então, a minha vida foi... eu passei pela área da virologia, e da virologia eu me liguei muito no diagnóstico molecular. E é por isso que hoje eu estou incluída no biogás, porque com o diagnóstico molecular de DNA e de RNA dos vírus, a gente começou a entender que daria para a gente estudar quais são as complexas organizações das bactérias dentro do sistema do biogás, da digestão anaeróbica. E foi assim que eu fui aprendendo. A Petrobras fez uma solicitação de projeto de pesquisa com a universidade, e a partir das demandas da Petrobras é que nós começamos a investigar a produção de metano e de hidrogênio, que são dois gases que têm uma importância econômica muito grande para o mundo todo. Você está trabalhando nessa área de biogás já há quantos anos? Assim, desde o teu doutorado ou foi nos últimos anos? Não, foram nos últimos anos, mais ou menos, eu acho que uns últimos 12 anos que a gente está trabalhando nesse tema. E a gente vê muito crescimento, né? Essa demanda. Rio Grande do Sul tem bastante resíduos, produção agrícola, uma demanda grande por discutir esse tema, certo, prof? Tem. E a nossa grande situação específica do Rio Grande do Sul é que a gente tem muito resíduo e muito pouca produção de biogás. Então, fica também como objetivo de vida profissional mostrar aos produtores rurais, não, a gente costuma muito... Aproveitar esse potencial, né? E a gente costuma fazer contato com os produtores rurais, conhecê-los e tentar mostrar a potencialidade do biogás para esses produtores rurais. Tá. Suelen, eu estava lendo o teu currículo mais detalhado e vi que você tem experiência na área de microbiologia, atuando principalmente em isolamento e identificação de micro-organismos por meio de técnicas clássicas e moleculares e metasequenciamento de amostras ambientais. Eu estou lendo devagar porque realmente são palavras bem difíceis para a gente que não trabalha nesse mundo da microbiologia. E bem como vírus de veiculação hídrica. E antes dos nossos ouvintes assim se perguntem o que tem a ver alhos com bugalhos, nos explica assim, você já falou um pouquinho dessa relação da microbiologia com biogás e biometano, mas na prática, quando eu falo de metasequenciamento molecular, o que vai fazer de diferença a gente entender as bactérias que estão naquele biodigestor, naquela biota, ou não entender? Essa é toda uma relação de sucesso para o futuro. Porque no passado, o Rio Grande do Sul já teve uma experiência com biogás, mas não se conhecia a microbiota. E às vezes parava de produzir biogás e o agricultor, o produtor rural, ele se desinteressava. Por que parou? Porque a gente não conhecia as formas de nutrição, né? E principalmente essa microbiota. Então, o que nós temos lá dentro? Nós temos muitos micro-organismos que eles atuam de forma sequencial. Uma produz uma parte, outra produz outra parte, e assim, de forma sequencial, ela vai conseguir decompor os resíduos e produzir os compostos do biogás. Então, o que nós fizemos de prático aqui no laboratório? Nós coletamos uma amostra, por exemplo, a gente coleta uma amostra do biodigestor que está produzindo metano de resíduos
suíno, por exemplo, né? Uhum. Aí nós olhamos quais as classes de bactérias que estão lá dentro. Nós damos nome a todas as bactérias e a gente consegue provar com a veracidade que o DNA nos dá, né? De quanto por cento cada bactéria está presente lá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um controle futuro para a produção do biogás. Então, eu posso olhar, por exemplo, como nós fizemos recentemente na Cibiogás, nós fizemos um estudo olhando quais as bactérias que estão produzindo biogás no laboratório da Cibiogás e quais as que estão produzindo na usina do biogás. Então, eu posso olhar e enxergar. E eu posso também fazer estratégias para melhorar essa produção. Eu posso aumentar a nutrição de determinadas bactérias, então compor o substrato que eu vou colocar no reator, ou ainda eu posso, quem sabe lá, controlar parâmetros como pH, água, temperatura, ou quem sabe lá, inocular bactérias que tenham uma possibilidade de desenvolver, de melhorar o desempenho daquele biodigestor. Então, a lógica é fazer com que as bactérias convivam melhor naquele ambiente, estejam felizes, bem alimentadas, e cada uma fazendo sua função ali no jogo de futebol, para que a gente consiga o máximo de produção de biogás possível naquele ambiente. É algo assim? Exatamente assim. E também a gente pode, conhecendo, isolando essas bactérias, tirando elas do meio ambiente, eu posso produzir o biogás ou o hidrogênio que eu quero no laboratório. Então, eu pego um Clostridium, né, e uma Klebsiella... São nomes de bactérias, esses... São nomes de bactérias. Okay. E essas bactérias, eu posso trabalhar com elas de forma controlada, dentro de um reator controlado e produzir biogás. Essas nossas últimas publicações receberam bastante visualizações, né? Teve bastante divulgação dos nossos trabalhos, porque a gente criou alternativas diferentes que existem na natureza para produzir uma quantidade maior de hidrogênio a partir de vinhaça, a partir de glicerol, dos resíduos que estão sobrando no meio ambiente. Suelen, deixa eu aproveitar esse comentário que você fez de hidrogênio e tentar falar um pouco de futuro, porque a gente está vendo várias matérias sobre a possibilidade do Brasil virar um grande produtor de hidrogênio, né, que é utilizado como combustível, pode ser utilizado para vários outros, para produzir alguns insumos, né? Ou seja, para esse caminho da gente produzir hidrogênio a partir de biomassa, produzir hidrogênio a partir do biogás e biometano, a microbiologia é importante? Como você vê isso? É muito importante, porque é ela que produz o hidrogênio. Então, precisa ser selecionado micro-organismos que sejam suficientemente competentes para produzir o hidrogênio. O que nós temos do hidrogênio produzido a partir das bactérias é que elas ainda não é um elemento sustentável. Então, o que nós temos? Nós temos que achar alternativas para dar a sustentabilidade necessária, mas a gente está falando de um tipo de energia de foguete, né? Hidrogênio é imensamente energético. Ainda não se tem a ideal forma de armazenar o hidrogênio, mas também é outro elemento que nós temos que resolver à medida em que a gente vai conseguindo melhorar essa produção de hidrogênio. Então, as bactérias são muito importantes para isso, e nós estamos isolando e conhecendo como nutrir essas bactérias para ter uma produção desenvolvida e diferenciada. E o elemento importante da sustentabilidade que o Brasil precisa compreender é que talvez esteja em produzir hidrogênio a partir de um resíduo e o que sobrar do resíduo produzir metano. Aí sim nós temos uma sustentabilidade. E depois o que sobrar do metano, nós vamos produzir um biofertilizante. Então, aquele elemento circular, aquela economia circular. Economia circular que vai te dar toda a condição da sustentabilidade, que acontece no meio ambiente naturalmente. Então, o que nos parece é que tem que haver mais parceria entre as empresas, aquela que gera o resíduo, aquela que retira o hidrogênio, aquela que retira o metano e aquela que produz
o biofertilizante. Então, nós temos que nos olhar mais como grupo e menos como empresas individuais. É muito interessante esse ponto que eu não tinha me dado conta de que talvez no futuro as nossas plantas de biogás, então vou chamar plantas de digestão anaeróbia, vão focar, conforme for o mercado, primeiramente em produzir hidrogênio, que as bactérias vão produzir hidrogênio e não produzir biogás. Pode ser que seja uma rota produzir biogás para daí separar e pegar o hidrogênio, mas pode ser uma rota já utilizar as bactérias para produzir hidrogênio. É isso? Porque nós temos uma grande dificuldade que é super importante a gente entender. As arqueias que estão ali para produzir metano, elas consomem o hidrogênio para produzir metano. Então, nós primeiros temos que eliminar as bactérias que produzem metano, fazer um pré-tratamento para depois produzir o hidrogênio. Aí nós vamos ter que inocular novas bactérias e isso tudo depende de muita tecnologia, mas em estudos de doutorado, nos laboratórios, isso já é realizado. Já é feito. Não, legal. É passar a ver esse processo de digestão anaeróbia, de produção de biogás, como um processo biotecnológico, onde a gente passa a ter reatores que produzem vários produtos. É algo assim, né, Sueli? Eu acho que isso é importante a gente entender, que isso às vezes pode parecer distante da realidade de muitos produtores, de muitas pessoas que estão trabalhando no setor, mas é algo possível e é um caminho que a pesquisa já vem desenvolvendo, né? E muito legal conhecer esse teu trabalho mais a fundo, Suelen. Como que essa relação, você comentou assim, né, da pesquisa junto ao CBiogás, que vocês analisaram a microbiota do biodigestor no laboratório, do biodigestor na campo, como que você vê essa interação entre esse grupo de pessoas que trabalham com microbiologia, que entendem disso, e as plantas de biogás no Brasil? Tem uma relação forte ou ainda tem muito a ser feito? E como que é fora do Brasil, especialmente na Europa, que a gente já tem muitos avanços em biogás e biometano? Você vê diferente? Eles se relacionam mais à indústria e à pesquisa nessa área de microbiologia? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos crescendo muito no Brasil, porque a gente percebe o crescimento exponencial, assim, das pessoas que estão lidando com o biogás, né? Produzindo conhecimentos na área do biogás. E aí a primeira coisa que a gente percebe na presença desses casos é que sozinho não dá para trabalhar. Um especialista sozinho em biogás não é o suficiente. Nós precisamos de vários especialistas. Então, isso forma muito grupo. Então, eu penso que vem crescendo, a gente pode melhorar isso, mas vem crescendo, e toda essa área do biogás, ela demanda muito que tenha alguém pesquisando para poder estar na frente do problema e não atrás do problema. Então, se a gente conseguir prever alguma situação que nós vamos ter de problema nas plantas, eu acho que é importante. Então, a parceria da inovação, da tecnologia e da pesquisa deve ser maior, deveria ser maior no Brasil. O que nos falta muito é recursos para pesquisa. E no exterior, eu enxergo mais o setor produtivo incentivando a pesquisa, né? A gente vê muito, por isenção de impostos, as empresas indo buscar a academia para resolver os problemas que eles têm dentro das indústrias. Então, há uma relação, na minha percepção, mais forte ou ainda mais desenvolvida, onde os países fazem investimentos em pesquisa, o que não acontece no Brasil, que é muito pouco significativo. Bem pouco. Então, imaginando que, além do desenvolvimento dessas pesquisas, laboratórios como o que você lidera na UX poderiam prestar serviços para, por exemplo, produtores de biogás, enviarem amostras para conhecer a biota, né, conhecer as bactérias, os seres vivos que vivem nessa planta e entender como poderia se otimizar a produção. Então, tem talvez essas duas linhas, né, de serviço e para o ouvinte entender que talvez para o dia a dia do produtor de biogás seja mais palpável essa questão do serviço, né, do que de pesquisa, mas que a pesquisa gera muitos resultados do médio e longo prazo importantíssimos para a viabilidade dos projetos, né?
Exatamente o que tu disse. Então, a gente tem esses dois tipos de serviço. Pesquisas a longo prazo, onde a gente responde ou gera conhecimentos que ainda não existem e também faz uma assistência ao produtor. Então, essa semana mesmo a gente esteve numa produção de suinícola e a gente coletou as amostras e mostra para o agricultor quanto de energia ele poderia ter, né? Quanto equivale a energia elétrica, ao Legal. álcool, quantos equivalentes aos litros de álcool, litros de gasolina ou quilowatts-hora ele poderia produzir com 1.000 suínos. Então, é essa aproximação. A gente faz esses dois contatos porque essa questão social e econômica é fundamental para manter a cadeia, o ecossistema do biogás. Suelen, tem algum estudo assim não convencional que pode apoiar no desenvolvimento de conhecimento sobre a digestão anaeróbia que você venha trabalhando? Tem sim, Leidiane, uma que nos dá muita alegria, que é a microbiota intestinal. Estudando os micro-organismos da geração do biogás, a gente conseguiu entender que os micro-organismos que vivem no nosso trato intestinal são praticamente os mesmos que vivem no biodigestor. Então, na verdade, nós somos pequenos biodigestores, né, que produzem biogás. E esses micro-organismos que fazem todo o processo de hidrólise, produção de hidrogênio, de metano e de ácidos graxos, esses micro-organismos que estão ali protegem a nossa saúde física e mental. E a gente começou a ver, é um conhecimento que foi gerado a partir de 2017, que os seres humanos não têm todos os genes que a gente esperaria para fazer todos os milagres que tem no nosso organismo. Não tem. Quando a gente olhou e fez o genoma humano, completou o genoma humano, cadê todos os genes? Se conseguiu entender que quem faz boa parte do nosso trabalho são a microbiota, os micro-organismos que vivem no nosso trato intestinal. Eles produzem vitamina, eles produzem a digestão dos alimentos, eles ajudam na produção de serotonina. 95% da serotonina produzida para o cérebro é gerada pelo organismo, o organismo todo é gerada pelas bactérias, pelo intestino. Sério? Vou repetir. 95% da serotonina que o nosso organismo precisa para desempenhar as funções, e principalmente o bom humor, é gerado pelo intestino com a participação das bactérias. Então, quando tu não está bem emocionalmente, quando tu está deprimido, talvez seja falta de serotonina, que até então a gente achava que era o cérebro que produzia, e hoje a gente viu que o cérebro só produz 5%. 95% é o intestino que produz. Então, quem tu tem lá no teu intestino está te dando um bom humor ou um péssimo humor, né? E toda a saúde com relação ao sistema imunológico. Essas bactérias que mantêm a gente desinflamado, e essas inflamações podem gerar consequências muito graves, como Covid, problema de glicemia, depressão, ansiedade e uma série de outras coisas. Então, esse é o meu divertimento, né? É conhecer as bactérias que estão no intestino e comparar com as pessoas saudáveis e não saudáveis. E assim, para quem está começando a se perguntar, e o ouvinte, o que isso tem a ver com biogás? Tem tudo, porque, como a professora falou, o nosso intestino é um pequeno biodigestor, né? Tem um processo ali anaeróbio, sem oxigênio, com bactérias, enfim. Então, da mesma forma que a gente precisa entender esse processo de se alimentar bem, momento nutrição, né? Se alimentar bem, fazer atividade física para manter as nossas bactérias do nosso intestino felizes, todas bem nutridas. O intestino é a mesma coisa, né? O intestino, desculpa. O
biodigestor é um ótimo paralelo, porque a gente precisa manter essas bactérias com boas condições. Eu queria aproveitar e te perguntar quais que são as boas condições de um biodigestor anaeróbio, e se é até similar com essa pesquisa do intestino, mas esse digestor anaeróbio, que tipo de alimento? Eu preciso picar bem pequenininho o alimento antes de entrar, ou seja, separar os sólidos antes de entrar para talvez o biodigestor ter um funcionamento melhor, tem que estar meio quentinho para a bactéria estar feliz. Você poderia falar um pouco mais, professora Suelen? A gente está brincando bastante usando os termos aqui, mas assim, o que precisa para que essas bactérias, para a microbiota de um digestor anaeróbio, estarem bem e produzirem bastante biogás? Essas bactérias, elas são relativamente exigentes, né? Porque elas normalmente elas querem ter uma variedade de nutrição. Quanto mais tu variar a nutrição, maior o número de bactérias que tu vai ter lá dentro, maior o número de espécies, de táxons, que a gente chama, né? E mais segura é a tua produção de biogás. Agora, nós normalmente nas indústrias, nós temos que adaptar esses grandes demandas das bactérias ao que nós temos. Então, nós temos que fazer um modelo de negócio que seja equivalente ao produto que está sendo gerado, que vai ser tratado. Então, se eu tiver suínos, eu vou ter que fazer usar equipamentos que agradem as bactérias que degradam os resíduos suínos. E algumas vezes, como a vinhaça, o glicerol, por exemplo, se eu usar o glicerol, eu não posso usar ele puro, eu preciso usar misturado com alguma coisa, porque ele sozinho as bactérias não degradam. Então, tudo há uma forte necessidade de se conhecer o substrato para poder definir que tipo de modelo de planta que vai ser necessário produzir. Quando é resíduos sólidos, estação de tratamento de efluentes, todos esses elementos são super bem conhecidos, e aí é só fazer investigações, né, e adaptar os processos. Mas, em algumas coisas a gente conhece, por exemplo, as bactérias gostam de estar fechadinhas, né, com baixas taxas de oxigênio, elas gostam de ter aquecimento, né, mas para nós é caro aquecer um biodigestor. Uhum. Então, nós vamos ter que trabalhar com o máximo que elas podem produzir sem o aquecimento. Okay. Mas como o biogás também gera aquecimento, a gente pode usar o próprio biogás para aquecer um reator. Então, nós aqui no sul do Brasil, nós podemos aquecer o nosso reator com a própria energia que sai do biodigestor. Então, são desenhos técnicos que precisam se adaptar, primeiro, ao substrato que tu tem e, segundo, aos objetivos do produtor, né? Se ele quer energia elétrica, energia calorífica ou energia veicular. Não, tá ótimo. Eu estou lembrando aqui de um caso que por exemplo, o resíduo da produção de aves de postura é um resíduo que não se dá muito bem sozinho, né? Que é legal fazer codigestão. Quando a gente fala codigestão, é mistura, né, professor Ellen? É misturar com outros. E aí tem projetos que funcionam, tem um projeto em Santa Helena, no Paraná, que eles misturam com dejetos de gado de corte. É nesse sentido que você está colocando a importância de misturar, por exemplo? Exatamente. Quanto mais misturar, mais a possibilidade de sucesso. A nossa dificuldade da codigestão é que normalmente tu tem que transportar um resíduo, né? Dificilmente eles são produzidos no mesmo local. Mas quando a gente tem uma produção, como por exemplo, eu visitei um produtor rural que ele tinha produção de frutas e produção de suínos. É perfeito, porque aí a soma dos substratos vão dar alimento para todas as bactérias, né? Então, isso pode favorecer uma ou outra bactéria e uma produção de hidrogênio ou de metano bastante significativa. Suelen, só para que não aconteça de um ouvinte nosso que tem biodigestor sair correndo e pegar o resto de fruta ou um outro resíduo, outro substrato, como a gente chama, e já colocar um monte dentro do biodigestor, é importante deixar claro que precisa ter tempo de adaptação, porque as bactérias elas gostam de estabilidade na dieta, certo? Então precisa de um tempo, dias, meses, semanas, para que você consiga inserir um novo resíduo dentro do biodigestor ou dentro dessa dieta. Precisa semanas, né? A gente precisa. Esse trabalho é um trabalho que é lento e também é um trabalho que muitas vezes ele
mal entendido por algumas pessoas que querem vender alguns elementos muito milagrosos, né? Olha, toma aqui umas bactérias fantásticas que vão melhorar muito a tua produção. Muitas vezes aquelas bactérias que estão no reator, elas já estão tão adaptadas que qualquer bactéria que tu introduzir no reator não vai fazer muita significação. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa faz um investimento que não tem retorno. Então, algumas vezes a gente também recebe esse tipo de marketing, né? Então, tudo tem que ser muito lentamente, mas quanto maior a quantidade de misturas, melhor para as bactérias. Uhum, ótimo. Não, super claro, assim. Tem mais algum ponto dessa relação microbiologia e biogás que você gostaria de trazer para os nossos ouvintes, Suelen? Eu acho que um dos elementos mais importantes que a gente tem para entender isso é que a natureza ela tem uma gama muito grande de complexos microbiológicos já existentes e que a evolução já preparou elas para estarem disponíveis para fazer biogás. Então, o que eu acho que é importante é os laboratórios estudarem muitos inóculos, pegar inóculos de estação de tratamento de efluentes, pegar inóculos de pântanos, inóculos que já estão no meio ambiente e testar em cima de determinados substratos para ver a potencialidade da produção de biogás. E isso tudo acompanhado da identificação da microbiota, que pode, nós temos, por exemplo, empresas grandes que atualmente mandam as suas amostras para nós analisarmos qual é o perfil metagenômico dessas fermentações, para se entender a possibilidade de fazer mudanças e ter sucesso na produção de metano. Ótimo. Você falou um ponto que eu lembrei de um assunto que é a rede de laboratórios. Eu não sei certinho o nome, mas a Embrapa Suínos e Aves, né? O Ricardo Steinmetz lidera uma iniciativa de rede de laboratórios para essa conexão e troca entre laboratórios. A UX faz parte, professora? Sim, nós estamos nos cadastrando, é a rede Bioforte, né? E nós estamos nos cadastrando no processo para que a gente possa ter parâmetros universais entre nós, entre os nossos laboratórios que pertencem à rede, para que a gente possa dar um resultado semelhante ou correto para todos que nos solicitarem os serviços. Então, nós usamos os mesmos substratos com micro-organismos semelhantes e fizemos parte dessa condição de medida, né? Uma métrica para prestar esses serviços para as empresas e para os produtores rurais. Nossa, e tudo a ver com o que eu vou te perguntar agora, porque essa rede vai ter uma reunião durante o Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, né? Depois, queridos ouvintes, a gente vai conseguir o link, o contato da Rede Biogás Forte para deixar nos comentários do YouTube, do Spotify, para vocês verem. Mas eu queria te perguntar, Suelen, né? Vai ter essa reunião, depois a gente deixa aí o link para vocês saberem mais, mas nos conta sobre o evento como um todo. A UX é uma das realizadoras do 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, juntamente com o CI Biogás e com a Embrapa Suínos e Aves. O evento acontecerá em Foz do Iguaçu neste ano, entre 17 e 20 de abril, certo? Então, aproveita esse momento para convidar a nossa audiência para participar e também conta para a gente o que a gente espera desse evento. A Elidiane, é um evento muito esperado, é um evento preparado a muitas mãos, né? Que contempla todos os microsistemas dentro do biogás. O 5º Fórum, que vai ser em Foz do Iguaçu, nessa data que tu determinou, ele é composto por plenárias, onde a gente faz uma discussão, uma verdadeira discussão a respeito dos temas do biogás, dos temas positivos, dos temas negativos, os limites, os gargalos que o sistema tem, aonde a gente apresenta cases
que é de sucesso do biogás, porque nós estamos numa fase em que nós não precisamos mais provar que o biogás é um sistema, a digestão anaeróbia é um sistema perfeito para o nosso país. É hora de a gente pegar uma graninha emprestada e produzir o biogás já diretamente, porque se corre muitos poucos riscos, porque a partir dessas tecnologias já desenvolvidas, se corre poucos riscos de não ter um retorno. Então, é uma forma de investimento. O Fórum Sul-Brasileiro vai ter, além das plenárias, vai ter um espaço de negócios onde todas as empresas prestadoras de serviço, prestadoras de suprimento para a cadeia, vão estar lá apresentando seus produtos. Nós vamos ter visitas técnicas que vão mostrar na prática a produção do biogás, outras reuniões paralelas também, e os temas estão quentíssimos, né? Nós vamos falar da produção de biofertilizantes, da produção de hidrogênio verde, nós vamos falar de produção de eletricidade a partir do biogás, nós vamos falar de produção de energia de resíduos sólidos, de estação de tratamento de efluentes, o panorama do biogás no Brasil e no mundo, e é um espaço onde quem está interessado no tema, com certeza vai sair muito satisfeito, porque ele é bastante amplo. Ai, que ótimo. A gente já está, né, nossa equipe Amplo toda planejada, nós estamos ajudando na organização, estaremos lá no evento com stand, e a gente está muito feliz de ter essa oportunidade desse evento incrível, né, que está na quinta edição já, desde que foi criada aí no Rio Grande do Sul, né, Sueli? Você está desde a época da ideia. E é um evento incrível e, assim, apesar de ser Fórum Sul brasileiro, gente, a gente já estava vendo a lista de inscritos, né, Suelen? Tem gente do Brasil inteiro. Então, é um evento muito legal. E eu queria também lembrar de um ponto. A gente vai ter o encontro Mulheres do Biogás, das Mulheres do Biogás, que é uma rede, a Suelen é a conselheira da rede, e na segunda, no dia 17 à noite, a gente vai ter o encontro das Mulheres do Biogás. Então, também a gente queria deixar esse convite, eu sou coordenadora de parceria, Suelen conselheira, estaremos lá nesse encontro à noite, recebendo as mulheres, para a gente se fortalecer e ocupar mais os espaços aí no setor de biogás também, né, Suelen? Com certeza. E são oportunidades que nós precisamos estar preparadas, né? Porque é uma área de muito crescimento, é uma área de muito investimento, e nós temos que ter uma formação de recursos humanos dentro da academia, para a formação de biólogos, engenheiros, das mais diferentes áreas da agronomia, engenheiro ambiental, engenheiro químico, engenheiras, né, de um modo geral também, e até nutricionistas de biodigestor, né, que são áreas que envolvem isso. E vejam que até na área de DNA nós precisamos de pessoas para conhecer, né, conhecer toda essa questão de bioinformática para poder predizer que bactérias estão lá nos biodigestores. Ótimo, que eu queria entender assim, você falou de várias formações que podem trabalhar com biogás. Qual que seria o perfil do profissional, além do conhecimento técnico, que tipo de características, soft skills, como a gente fala, que esse profissional do setor de biogás deveria ter para conseguir mais oportunidades, Suelen? Lidiane, eu acho que é uma pessoa que não necessariamente precisa pensar de forma padronizada, né? Tem que ser uma pessoa que tenha capacidade ampla de visão, onde consiga achar espaços inovadores para trabalhar nessa área, consiga seguir metodologias muitas vezes já existentes e criar metodologias novas. Então, tem iniciativa, uma pessoa que seja proativa, uma pessoa que tenha a capacidade de olhar as situações de forma diferenciada e aplicar no biogás, que são os elementos, assim, que a gente costuma dizer, uma pessoa fora da curva, né? Uhum. Que tem a capacidade de visão diferenciada na sua formação. E a gente tem muito isso, né? Porque tem muitos espaços para startups, para incubar empresas que vão gerar, quem sabe lá, até micro-organismos que serão usados no biogás. Então, tem muito espaço para crescer dentro desse setor. Acho que você falou um ponto que eu queria destacar para o ouvinte, né? A professora não
Não falou apenas de empregabilidade, né? Mas falou de empreendedorismo. E essas oportunidades por empreendedorismo são bem importantes para o setor de biogás, por ser um setor bastante distribuído no Brasil. A gente vai precisar de muita gente para fazer manutenção, para prestar serviços na instalação, para inovar. Então, eu acho que também tem essa oportunidade também de profissionais irem para o caminho do empreendedorismo. Certo, Sueli? Com certeza, e empresas novas também, né? Porque a gente está acostumado a ver uma empresa mais tradicional, mas uma empresa que ajude no processo, ela está, com certeza, com espaço para crescimento atualmente. E também investimentos, Leidiane, eu olho muitas vezes investimentos na bolsa, investimentos em imóveis, e aí eu fico pensando, por que não investir em energia verde? Não tem nada mais futurista, né? E nesse futurista é a partir de hoje, né? O Uhum, Brasil já tem 811 usinas de uhum. biogás. Então, não dá para dizer que isso vai acontecer. Isso já está acontecendo no Brasil. E aí olhar para uma forma de investimento diferente daquelas tradicionais, né? Que está se treinando tanto essa geração agora, e o biogás e a energia limpa tem que estar nessa lista. Incrível, isso mesmo, concordo. Suelen, para encerrar, eu vou te pedir para deixar uma recomendação. Pode ser um livro, um vídeo, um filme, um podcast, para quem quer entender mais o setor de biogás ou biometano, ou se capacitar como profissional, ou até para o desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de sugerir um filme do Mad Max, aonde mostra que quem tem o poder é quem produz metano, né? A partir de Uhum. resíduos de 1979. Também quero indicar o Perdidos em Marte, que ele também produz metano. Aham. E as leituras de alguns livros que sejam mais técnicos, né? Então, na Embrapa Suínos e Aves, a gente tem vários livros que falam a respeito dos fundamentos da digestão anaeróbia, purificação do biogás e o tratamento do digestato, Uhum. encontrados nos sites da rede da Embrapa. A Cibiogás tem uma série de Sim. aulas, né, gratuitas, e algumas que a gente pode consumir, que tem todo o trabalho da área de biogás. Todos esses links que a professora Suelen tá sugerindo, a gente vai deixar depois nos comentários do podcast, tá bem? Não se preocupem agora que a gente vai estar lá. E também um livro de energias renováveis na área rural da região sul do Brasil, editado também por Itaipu, onde se tem o detalhamento, né, da produção do biogás. E um livro muito divertido também é o livro 10% Humano, que mostra toda a contribuição da microbiota humana na saúde física e mental de pessoas e de animais. Uau, uau, muitas recomendações, meus queridos ouvintes. Muita coisa precisa se aprofundarem. Suelen, deixa a sua mensagem final do podcast e também nos conta como que os ouvintes podem fazer para saber mais do laboratório que você lidera na UX e sobre o fórum. Leidiane, eu acho que o biogás é um caminho sem volta para o Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de proteína animal, e sendo ele um grande produtor e querendo melhorar a sua condição internacional de mercado, ele tem que ter uma destinação correta dos resíduos. E a gente pode produzir sem fazer grandes impactos ambientais. E nós temos que usar, Leidiane, essa capacidade que o Brasil tem de produzir energia verde a nosso favor. Nós temos que mostrar que os nossos produtos são gerados com o uso de energia verde. O Brasil é o maior produtor de energia limpa do mundo, então nós podemos usar nos nossos marketings para promover, incentivar o consumo desses produtos em mercados onde o meio ambiente tem fundamental importância. Também eu quero dizer que o fórum sempre é um espaço maravilhoso para se ter novos conhecimentos sobre as áreas. O fórum, apesar de ser anual, ele sempre traz novidades, o crescimento do setor é constante, e o nosso laboratório está disponível na nossa página da UX, tem os nossos endereços, né? E também no Instagram, no LDM, é um espaço onde a gente pode encontrar os nossos endereços eletrônicos.
Ou na página da UFS também, da Universidade de Caxias do Sul. Ótimo. O significado da sigla é Laboratório de Diagnóstico Molecular. Ok, vocês procurarem no site da UFS. E para quem quiser fazer a inscrição, participar do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, o site é www.biogasebiometano.com.br, certo? Certo. E, Leidiane, eu tenho mais um endereço que é importante, que é o do Heleno. Então, um outro espaço que o nosso laboratório pode mostrar suas atividades é no portal energiaebiogás.com.br. Ok, lá tem um texto, tem um artigo apresentando o laboratório, certo? E mostrando todas as metodologias de diagnóstico moleculares e determinação de biogás em laboratório. Ótimo, nosso parceiro aí, Heleno, do portal, tem conteúdo interessante sobre esse laboratório, pessoal. Vamos acessar e todas essas recomendações que a professora passou. Suelen, nós agradecemos imensamente sua participação no podcast da Amplum Biogás. Foi, assim, uma grande honra para mim ter você, a Prof. Suelen, que, né, trabalha com quem eu trabalho na organização do Fórum Sul desde o início. Admiro demais sua força, determinação. Uma satisfação tê-la aqui nesse podcast, sem contar com toda a troca de conhecimento e experiência que nós tivemos. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, quero agradecer a sua companhia, espero muito que você tenha gostado. Esse podcast é para você, que tem interesse em biogás e biometano, e por isso nós queremos saber a sua opinião. Mande para nós perguntas, sugestões de pautas, de profissionais do setor que você gostaria de ouvir aqui no podcast da Amplum Biogás. O nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para quando tivermos um novo episódio, você já seja avisado ou avisado. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o nosso perfil e recomendar para uma pessoa que você acredite que vai gostar desse podcast, dessa entrevista aqui com a professora Suelen. Ficamos então por aqui com esse episódio do podcast da Amplum Biogás, que tratamos de microbiologia e a relação com o setor de biogás. Obrigada novamente, professora. Agradeço a atenção de todos. Um abraço meu e de toda a equipe da Amplum Biogás.